Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, em cuja presença nos encontramos neste último domingo do ano, no último dia do ano, quando aqui a tua igreja se reúne, neste lugar onde o Senhor nos abençoou tantas vezes. Estamos aqui como um pequeno povo reunido, mas agradecendo ao Deus tão grande, ao Deus que tem derramado sobre nós bênçãos copiosas e abundantes. Nesta noite, Senhor, que haja em nosso coração profundo sentimento de gratidão pelo que o Senhor tem feito em nós e através desta igreja. E agora, Senhor, prepara o nosso coração para recebermos a tua palavra. E este teu servo que fala contigo seja um instrumento nas tuas mãos, e que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Meus queridos irmãos, estamos hoje naquela situação semelhante a de Moisés subindo o monte Nebo, e lá de cima contemplando a planície, podendo olhar para trás, podendo olhar para cima, podendo olhar para dentro de si mesmo, podendo olhar ao seu redor e podendo olhar para a frente. E hoje eu quero me colocar no lugar de Moisés, não que eu pretenda morrer lá em cima do monte, mas para que nós possamos refletir sobre a nossa vida. E eu quero pensar com os irmãos sobre alguns olhares que agradam a Deus. E o primeiro deles é olhar para trás com gratidão. Gratidão é a memória do coração. E Deus gosta quando nós temos um coração agradecido. Há um velho hino do cantor cristão que nos desafia a contar as bênçãos. Conta as bênçãos. Conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. No editorial do boletim de hoje, eu escrevi só um voltou. Lá no final do editorial eu faço essa observação: conte as bênçãos. Você vai levar um susto para perceber quanto Deus tem feito na sua vida. E nós somos chamados hoje, encerrando o ano de 2007, a fazer um olhar retrospectivo, a olhar para trás, não para nós nos lamentarmos do que nós deixamos de fazer, mas olhar para trás com um sentimento de gratidão pelo que Deus tem feito em nossa vida. Há um escritor muito famoso, todos aqueles que trabalham com vendas já devem ter lido este livro de Og Mandino, o maior vendedor do mundo. E Og Mandino diz que todas as vezes, e ele não é um escritor evangélico, ele diz que todas as vezes quando ele acorda pela manhã, ele faz algumas coisas rotineiramente. Uma delas é atravessar a rua, vai lá na banca de jornais, compra o jornal do dia, e ele volta para o seu apartamento, na sua sala, e começa então a ler o jornal, mas não pela manchete do dia. Esse é meu neto, vai ser pregador, esse vai ser pregador. Não, ele não começa a ler as manchetes do dia,
nem a parte econômica, nem a parte esportiva. Ele volta os seus olhos para uma página do jornal que nós não temos nenhuma vontade de ler, que é a parte necrológica, a parte onde estão os nomes dos homens e mulheres que faleceram naquele dia, naquele mês, naquela semana. E diz Og Mandino que ele lê aquela lista nome por nome em voz alta. E ao final da leitura ele agradece a Deus o fato de o seu nome não estar naquela lista. Não é um momento de gratidão dizer assim: Senhor, obrigado por eu estar vivo, por estar aqui. Alguns de nós este ano perdemos entes queridos. Nossa família, nós perdemos entes queridos. E nós sentimos a sua falta e choramos a sua ausência. Mas nós estamos aqui, estamos vivos, estamos com saúde. Quantas pessoas estão hoje nos hospitais, estão nas UTIs dos hospitais, e nós estamos aqui com vida, nós estamos com saúde, estamos aqui e podemos olhar para trás e dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque eu posso contar as bênçãos. E uma dessas bênçãos é a bênção da saúde, é a bênção da comunhão, é a bênção de eu fazer parte de uma igreja, é a bênção de ter o meu nome escrito no livro da vida, é a bênção de saber que eu estou nas tuas mãos, que a minha salvação me foi assegurada de uma vez por todas, pelo sacrifício de Jesus no Calvário. E é só assim que o passado tem importância para o cristão, porque o cristão não tem passado. Quando nós somos desafiados a olhar para trás, e como Moisés lá em cima do monte, ele podia olhar para trás e se lembrar dos anos difíceis que ele passou liderando aquele povo rumo à terra prometida, quantas lutas, quantas dificuldades, e no final das contas ele foi proibido de entrar. Nós só podemos olhar para trás para agradecer, não para lembrar os erros cometidos, não para lembrar a vida pregressa que nós tivemos, mas apenas para dizer: Senhor, eu quero te dar graças, porque eu estava perdido e eu fui achado, eu estava morto e eu revivi, e eu estou aqui hoje só pela tua graça, e eu posso contar as bênçãos e dizer como salmista, elencar as bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida. O primeiro olhar que agrada a Deus é olhar para trás com gratidão. O segundo olhar que agrada a Deus, eu fico imaginando Moisés lá no monte, olhando para cima. Olhe para cima, meu irmão. Olhe para cima. É de cima que vem as bênçãos. Bênçãos incontáveis. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para cima. Há uma lenda que os pássaros, todas as vezes que eles vão beber, cada gole eles levantam a cabeça, eles olham para cima, como se cada gole fosse um motivo de gratidão. Mas os cristãos precisam aprender a se lembrar que o Deus está no céu, que olha por nós, que vela por nós. As coisas estão difíceis, as circunstâncias não estão boas para nós, mas há alguém que vela por nós, aquele Deus que não dorme, aquele Deus que não cochila, que vela pelo seu povo, que vela pela sua comunidade, que vela pela sua igreja. Deve haver em nós sempre um hino de louvor a Deus, de gratidão. É por isso que nos cultos dessa igreja nós cantamos hinos de gratidão, de louvor a Deus, de engrandecimento ao seu nome, porque nós só somos o que somos por causa desse Deus maravilhoso que nos ama, e nos ama tanto que nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então olhe para cima. O cristão não fica olhando para baixo. O cristão não é pouco que só olha para baixo. O cristão levanta a sua cabeça, olhe para cima. Os antigos aqui, os mais antigos, devem se lembrar de um cantor chamado Noite Ilustrada. Só os antigos, eu não vou nem citar aqueles que conhecem aqui. Mas Noite Ilustrada,
Tinha uma música que o tornou muito famoso, que ele dizia assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Alguns estão lembrando, alguns são mais velhos do que eu. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. O cristão não fica prostrado, o cristão não fica no chão, o cristão não fica olhando para o chão, para baixo. Nós fomos criados para sermos alígeros, voar como as águias. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas como de águias, correm e não se cansam, caminham, não se fatigam. Eu sei, como disse o nosso poeta maior Gonçalves Dias, que a vida é luta reída, que viver é lutar, que a vida é combate, que os fracos abate, que os fortes, os bravos só pode exaltar. O cristão enfrenta as lutas porque ele sabe que há um Deus no céu que olha para ele, que o protege, que o coloca na sua mão e diz: tu estás nas minhas mãos. Ele nos olha e diz: você é menina dos meus olhos, você é meu povo escolhido, você é nação santa, povo escolhido. Vocês que não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês que não tinham alcançado a misericórdia, mas agora têm alcançado. Nós somos esse povo, e é por isso que podemos olhar para cima com hino de louvor a Deus e dizer: obrigado, Senhor, graças te damos por tudo. E da nossa boca sair um louvor que exalta o nosso Deus. Não é para sair por aí cantando essa música desse Pablo aí, não, viu? Que coisa horrível. Cante hinos que enalteçam o Senhor, cante hinos que engrandeçam o seu nome, que falam desse Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas há um terceiro olhar que agrada a Deus. Nós precisamos olhar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, com arrependimento. Eu gosto muito da parábola do fariseu e do publicano. E eu gosto muito quando aquele publicano lá no templo, lá atrás, não queria sentar na frente, e ele lá batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Às vezes nós temos a impressão que esta oração nós só devemos fazer no momento da nossa conversão, não é? Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Não, esta oração que o publicano fez naquele dia no templo é uma oração que os cristãos precisam fazer todos os dias e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Porque tudo que nós somos é só pela graça. Do nosso nascimento até o dia da nossa morte, tudo é pela graça. E nós precisamos orar assim e pedir perdão pelos nossos erros, pedir perdão pelos nossos pecados, a cada dia estar diante de Deus, joelho no chão, penitentes. E todos os nossos cultos, nós deveríamos começar os nossos cultos, e vamos fazer isso em 2018, na nossa ordem de culto, que o boletim vai voltar. E a primeira parte do boletim, na ordem, na liturgia do culto desta igreja, deve ser um momento de confissão, de contrição. Como é que nós podemos adorar a Deus sem pedir perdão para os pecados antes? Então nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, não apontar o pecado do outro, não. Ao invés de estar olhando e dizer assim: esse sermão deveria ser para a irmã fulana de tal, ela não está aqui, não deveria estar aqui para ouvir. Não, quem tem que estar aqui para ouvir é você. Não aponte o erro do outro, olhe para si mesmo no final deste ano e durante todo o ano que se aproxima, e olhe para dentro do seu coração e diga: Senhor, eu pequei. Faça como o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E não fique apresentando justificativas, não. Eu fiz isso porque na igreja aconteceu isso. Eu não fiz isso porque o pastor Marcos não falou comigo. Eu não fiz isso porque a irmã Elisa disse alguma coisa que eu não gostei.
eu não frequento mais a igreja porque o membro da igreja não me deu bom dia e não me deu a paz do Senhor. Pare de estar acusando os outros. Olhe para dentro de si mesmo e diga: Pai, eu pequei. E não tente se justificar. Diga: eu pequei, é minha culpa, é minha máxima culpa. Ninguém é culpado disso. Eu sou responsável pelos meus atos. E quando nós olhamos para nós mesmos, como o filho pródigo olhou, quando ele disse para si mesmo: eu pequei, isso se chama arrependimento. Isso não deve ser uma coisa única na vida, mas deve ser algo diário na nossa vida. Eu convido você, membro e congregado dessa igreja, durante todo esse ano que se aproxima, que você tenha este olhar introspectivo para dentro de si mesmo e dizer: Pai, pequei, perdoa-me. O quarto olhar e penúltimo olhar que agrada a Deus é olhar ao nosso redor com amor. Olhar para o seu irmão ao lado. Saiba que o seu sofrimento não é o maior de todos. Algumas pessoas que estão enfrentando situações difíceis, parece que acham assim que a sua dor é a maior do mundo. E eu quero afirmar a você que há pessoas que estão sofrendo muito mais do que você já sofreu. E há pessoas que sentam ao seu lado na igreja, que estão enfrentando momentos muito difíceis. Ultimamente, ainda no final deste ano, temos ouvido de pastores que se mataram. Essa semana eu li que uma pastora em Santa Catarina se matou, que está virando moda. Os pastores se matando. Não me deem corda. Vai lá que eu estou na lista. Os pastores se matando. Por quê? É porque alguns acham que o pastor é super-homem, que o pastor não tem suas carências, que os nossos líderes não enfrentam problemas, que eles jamais poderão ter depressão. E há muitos pastores deprimidos. Não o pastor Marcos. O pastor Marcos sempre está por cima. Mas há muita gente enfrentando situações tão difíceis. E olha o pastor Marcos, o pastor Zaqueu. Os pastores são uma raça, sim, é uma raça. Foi por isso que foi criado o dia da raça, por causa dos pastores. Ou raça, essa dos pastores. Eles não confiam nos outros. Então eles estão enfrentando um problema difícil. Eles não procuram um colega para confidenciar, para orar, porque se for contar, o cara vai lá na ordem, conta para a igreja, conta para todo mundo, o sujeito é expulso. Desses pastores que se mataram, provavelmente passaram por isso, enfrentaram um momento tão difícil e não tiveram um coração, um ombro amigo, alguém com quem eles pudessem compartilhar, porque se eles contassem aquilo, o mundo desabaria na cabeça deles. Ah, queridos, nós temos aprendido ao longo da vida a olhar para o nosso irmão e ser um ombro amigo, ser solidário, e isso agrada a Deus. A Bíblia diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Que tal, nesse ano que se aproxima, sermos mais solidários, mais tolerantes, mais compreensivos? Pare de se julgar melhor do que o outro. Pare esse negócio de você achar que você é mais crente do que o outro. Você é um hipócrita se você acha isso. Aliás, eu estou ameaçando colocar na porta desta igreja, já venho dizendo isso há algum tempo. Vou colocar um banner assim, grandão, lá na porta: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Os perfeitos andem um pouquinho mais, vão encontrar algumas igrejas da própria avenida. Aqui é só gente imperfeita. Aqui só tem pecador. Aliás, a gente podia até mudar a placa da igreja: Igreja dos Pecadores, lavados no sangue de Jesus. Olha, amém, disseram amém. Olha que coisa extraordinária. O povo batista dizendo amém. Olhe ao seu redor com amor. Há tanta gente sofrendo, viu? Tanta gente sofrendo. Tanta gente aí querendo fazer bobagem.
Meus irmãos, a minha caçula que está sentada aqui, eu me lembro que eu fui convidado a fazer uma série de conferências no sul do estado, quando a minha Claudinha era bem novinha. Eu aceitei o convite. Eu estava batendo a laje da minha casa e não tinha feito isso ainda. Eu ia viajar, ia deixar minha família sem teto, mas o meu zelo, a minha responsabilidade com a obra de Deus me impulsionava a ir pregar naquela igreja no sul do estado. Eu ia deixar a minha família desprotegida, e o bom senso dizia para eu não ir, mas a minha responsabilidade de pastor e de pregador me impulsionava a ir. E eu ia para aquela cidade. E aconteceu que a Claudinha adoeceu gravemente e teve que ser internada no hospital. Eu fui para lá com a Deise e o estado dela foi grave. Então eu tive que ligar para o pastor: eu não poderei ir. O pastor ficou zangado: eu não poderei ir porque a minha filha está hospitalizada, eu não posso deixá-la aqui. Então arrume um pregador aí, me perdoe. E o pastor ficou muito zangado comigo por causa disso. E eu não viajei, eu fiquei lá no hospital. E a minha igreja tinha sido informada de que eu tinha viajado. Tinha um pregador para aquele domingo. E eu fiquei no hospital lá até o domingo. E eu disse: olha, eu vou para a igreja, eu vou para o culto. Eu disse: mas eu não preparei nenhum sermão para pregar na minha igreja, mas eu vou assim mesmo. Aí eu fui, peguei o carro, saí do hospital São Domingos. Quando eu estava atravessando a ponte do Caracatua, Deus me deu a palavra, uma palavra muito clara. Eu pregava naquela igreja, na minha ex-igreja, e aquilo veio assim com tanta clareza no meu coração, na minha mente, que eu tinha o sermão todo assim, veio certinho. Aí quando eu cheguei na igreja, subi a plataforma, os irmãos estranharam: o pastor aqui devia estar lá no sul do estado. Eu fui pregar, e o sermão que Deus me deu foi o peixinho entalado. Negócio esquisito, né? E o texto foi esse: que Jesus chegou lá dentro do mar e mandou que os discípulos jogassem o anzol e pescassem lá um peixe. E o peixe que eles iam pescar tinha 2 moedas. Jesus ia pagar o imposto, que estavam cobrando o imposto. Jesus, eu disse: tem um peixe aí nesse lago, tem 2 moedas, lance o anzol. Trouxeram o peixe, abriram, tinha 2 moedinhas. E Jesus pagou o imposto de renda. O que isso tinha a ver? E Deus me deu a palavra naquela noite, naquela igreja, e disse: há gente nesta igreja hoje que parece aquele peixinho entalado com 2 moedas na garganta. Há pessoas aqui hoje que parecem aquele peixe, que estão assim prestes a fazer uma bobagem na vida. E quando terminou o culto, uma irmã me procurou, disse: pastor, se eu não tivesse ouvido essa mensagem, amanhã eu ia fazer uma loucura. Eu sou aquele peixinho entalado. Então Deus precisou jogar minha filha no hospital para eu não viajar, para poder pregar aquela palavra, para alcançar aquela ovelhinha preciosa que precisava ouvir aquela palavra naquela noite. Você pode ser aquele peixinho entalado, mas saiba que há uma comunidade de amor que nos acolhe, e essa comunidade deve ser a igreja do Calhar. Sejamos uma igreja mais acolhedora, mais amorosa, mais tolerante. Nada de legalismo aqui. Legalistas vazem, e sejamos uma igreja que a graça de Deus invada o nosso coração, e sejamos uma igreja que ame o próximo, que ame seu irmão, e que não o veja como superior a ele. Você não é melhor do que ele. Você apenas, os seus pecados são diferentes dos dele. Eu perdi um amigo que era homossexual assumido, muito conhecido nessa cidade. Ele foi brutalmente assassinado, e a família rodou a cidade para fazer um culto em ação de graças pela vida dele, e ninguém aceitou. Eu disse: traga para cá.
E o culto foi aqui neste lugar. Lotou, viu, pastor Marcos? Essa igreja ficou lotada porque as pessoas queriam saber o que eu ia dizer do meu amigo homossexual assumindo que faleceu, que foi criado na igreja. O povo queria saber o que eu ia dizer. E dentre as coisas que eu disse naquela noite, eu disse: o que me difere deste meu irmão e amigo é que os pecados dele, que ele cometeu, eram diferentes dos meus. Os meus pecados são diferentes dos dele. Olhe ao seu redor com amor. Você não é melhor do que ninguém. Pense nisso. E finalmente, o quinto olhar, o que agrada a Deus, olhar para frente com esperança. Diga comigo: olhar para frente com esperança. Que o cristão nunca pode perder a esperança. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós devemos fazer isso. Ele diz: portanto, também nós, visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Olhe para Jesus. Nós participamos de uma corrida cristã. A nossa vida cristã é uma corrida. E os heróis da fé, não sei se vocês já perceberam, o capítulo 12 de Hebreus, quando eu leio esses dois versos, eles foram precedidos por um capítulo 11 todinho. E o capítulo 11 é o capítulo dos heróis da fé. Então o escritor aos Hebreus diz que nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas. Esses heróis da fé que já partiram estão olhando para nós, estão nos incentivando. Eles estão dizendo: não desista da corrida, não desista da batalha. Lá na reta final Jesus está esperando. Ele está esperando não para colocar em nossa cabeça uma coroa que murcha, que os atletas recebem, o orador recebe na tribuna, ou o atleta recebe quando chega à linha final. Mas a Bíblia nos diz, o apóstolo Pedro diz, que Jesus tem reservado para nós uma coroa inacessível, uma coroa que não murcha, uma coroa para todos aqueles que perseverarem na fé, que chegarem à reta final, que vão vencer as batalhas. Os cristãos vão chegar no céu cheios de ferimentos provocados nas batalhas da vida, mas chegaremos. Os cristãos não vão chegar lá isentos de feridas, não. São feridas da alma provocadas pelas lutas diárias, mas chegaremos. O importante é chegar. Chega a ser um braço, mas chega a ser uma perna, mas chega. Feridas profundas do campo de batalha, mas chegaremos. E Jesus vai estar lá na reta final para nos entregar a coroa da vida. No céu não há cruz. Embora os celícolas, os habitantes que lá estão, quando eles cantam aqueles hinos, eles lembram o doloroso episódio da cruz. No céu não há cruz, mas há coroa. E coroa reservada para aqueles que vencerem a corrida da vida. Portanto, olhe para frente com esperança. Não desista das suas lutas. Não abandone o barco. Não abandone a igreja. Você sair da igreja por causa de pessoas, você nunca esteve ali por causa de Jesus. Pessoas que abandonam a igreja por causa de problemas. A igreja que não tem problema já morreu. Pode fechar as portas. Onde houver gente, haverá problema. Vocês gostaram de se reunir aqui hoje neste antigo tempo? Sim? Pois teve gente de manhã reclamando. Por que não lá? O nosso tempo é lá. Sempre haverá gente reclamando. Mas isso faz parte.
pastor estava em frente ao templo e um moço lá fora olhava para dentro querendo entrar e não entrava, ficava relutante. O pastor aproximou-se dele e disse: jovem, entre. Ele disse: não vou entrar porque esta igreja está cheia de hipócrita. O pastor disse: entre, meu filho, sempre há lugar para mais um, entre. Não é? Igreja é hospital, viu, gente? Para receber os feridos de alma, os que precisam do bálsamo que é Cristo Jesus. Então olhe para frente com a esperança. O cristão é aquele que ele entra numa batalha já sabendo o resultado final. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós percebemos que no final das contas o Cordeiro é o vencedor. A palavra grega é honikon, ou vencedor. E a palavra nikon, a palavra grega, vem de Nike, vem de Nike, que significa vitória. E aí uma empresa americana de materiais esportivos criou o nome Nike. Todo mundo quer ter um tênis da Nike, quer comprar roupa da Nike. Vocês já perceberam que o símbolo da Nike é um V minúsculo? Porque Nike vem de Nike, a palavra vitória, victory, vitória. E eu não sei se vocês já perceberam, a Nike só chama para ser garoto propaganda atleta vitorioso. É claro, derrotado não vai querer, não é não? Então veja bem, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores. E a palavra grega que aparece lá é a palavra hipernikome. Nikon, vencedor. Nikome é o plural, vencedores. Hiper é o radical grego que vocês conhecem, a gente tem aqui hipermercado. Mais que vencedores. Hipernikome. E o apóstolo Paulo disse que os cristãos são mais do que vencedores, porque eles entram no campo de batalha já sabendo o resultado final, porque o Cordeiro já venceu por nós. Na sua morte na cruz, ele venceu o pecado, venceu o mal, venceu a morte, para que nós pudéssemos usufruir estas vitórias de Cristo na cruz. Portanto, meu querido irmão, você é mais que vencedor. E eu quero ilustrar melhor para encerrar essa reflexão, porque senão da meia-noite eu estou aqui falando. Imagine esse próximo ano que se inicia daqui a alguns minutos. É o ano da Copa do Mundo na Rússia. Eu já fico imaginando assim, sofrendo. Tomara que não tenha jogo no horário do culto da igreja, ou tormento. E vamos imaginar que lá no final da Copa, final de junho, início de julho, não sei exatamente qual é o dia da final, você já sabe, eu tenho certeza disso. Já tem até a tabelinha. E vamos imaginar que na final o Brasil chega à final para jogar contra quem? Contra quem? Contra quem? Alemanha. Lembram-se do 7-1? É a revanche. Nós vamos jogar contra a Alemanha na final. Brasil e Alemanha, num horário que eu espero que não seja no horário do culto. E aí, o jogo começa, todo mundo tenso. A gente olhando aqueles alemães, lembrando dos 7-1. Eu me lembro do jogo. O Galvão Bueno dizia assim: gol da Alemanha, gol da Alemanha, gol da Alemanha. Que coisa horrível. Mas aí isso é passado, viu, gente? Isso é passado. Isso é uma tragédia. E aí começa o jogo muito tenso, a zaga do Brasil não se acerta, o time do Tite está muito nervoso, lembrando dos 7-1, e o fato é que em 10 minutos do primeiro tempo, um lançamento na zaga brasileira, entra lá um alemão, o Schwarzenegger, não, esse é austríaco,
Schwarzenegger, ele faz o gol de cabeça, 1-0 para a Alemanha. E você está em casa assistindo ao jogo, muito nervoso, gritando com sua mulher, gritando com seu filho, porque o time brasileiro não se acerta. E aí acaba o primeiro tempo, intervalo de jogo, você vai no quarto, pega um comprimido de Zordil, coloca debaixo da língua, porque a sua pressão já subiu. E aí você pensa assim, gente, mas ainda tem 45 minutos, ainda resta uma esperança. Quem sabe o Tite consegue arrumar o time. E volta o segundo tempo, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 35, 40 minutos, finalmente, quem? Neymar. Tem que ser. O Neymar desencanta, empata a partida, e essa é a única oportunidade que os crentes batistas gritam, pulam. Não é verdade? Eles se esquecem, gritam, pulam, dão cambalhotas. 1-1. Aí você olha para o relógio, faltam 5 minutos, ainda resta uma esperança. Quem sabe a gente não vira esse jogo? Eu não estou nem querendo 7-1, 2-1 já resolve. E aos 45 minutos do segundo tempo, quem? De novo. O Brasil vira a partida. E esse país vira uma loucura. A pátria de chuteiras. Todo mundo esquece do Temer. Todo mundo esquece do STF. Todo mundo esquece da corrupção. Só se lembra agora que o Brasil é heptacampeão do mundo. Aí você diz, foi um sufoco. No dia seguinte, você, claro, gravou o jogo. No dia seguinte, uma segunda-feira, você se senta diante do seu televisor porque você quer assistir novamente. Aí você senta com seu Guaraná Antártica, pipoca aqui do lado. Aí começa o jogo, o time não se acerta. 10 minutos, o que acontece? 1-0 a Alemanha, você diz assim, não vai ser nada. Bobagem, nós vamos virar esse jogo. E aí termina o primeiro tempo, vem o segundo tempo, o Brasil empata a partida aos 40 minutos, vira aos 45, aí você diz, não falei? Por quê? Porque você já sabe do resultado. Você já sabe do resultado final. É assim o cristão. Nós já sabemos o resultado final. Quem é o vencedor? O Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É por isso, meus irmãos, que precisamos olhar 2018 com esperança. Olhar para frente. Olhar para trás com gratidão. Olhar para cima com louvor. Olhar para dentro de si mesmo com arrependimento. Olhar ao redor com amor. E olhar para frente com esperança. Visto que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de